Hoje no Sala de Entrevistas vamos tratar sobre o limite entre a fé e a política. Como nós, cristãos, podemos usar nossos princípios para eleger nossos governantes. Para falar sobre o tema, conversarei com o missionário e também professor de fé e política na Missão Avalanche, Gito Wendel, que está aqui conosco. Tudo bom, Gito? Tudo jóia, muito obrigado pelo privilégio de estar aqui com vocês e com o pessoal que nos assiste. Deixa eu tirar uma dúvida. Pastor? Sou pastor, eu fiz teologia e tenho congregado e pastoreado uma comunidadezinha lá em Goiânia, bem pequenininha, vinculada à Igreja Presbiteriana. Goiânia, a Igreja Presbiteriana? Isso. Igreja tradicional. Tradicional. Interessante. Embora eu não seja muito tradicional. Por que não é tradicional? Eu sou mais tranquilo, no viés mais moderado. Porque o tradicional é mais conservadorzão, como é que é? Dentro da IPB, da Igreja Presbiteriana do Brasil, que é a minha denominação, né? A gente diz que os conservadores são os mais tradicionais. Geralmente usa essa expressão, né? Os tradicionais, moçada mais conservadora. E tem uma moçada mais leve, né? Eu acho que eu me encaixo mais nesse perfil. Aliás, legal a gente começar falando sobre isso, porque quando se fala em fé e política, aparece um candidato cristão e a maneira como ele atua acaba colocando todos os protestantes, os evangélicos, como são conhecidos no Brasil, dentro de uma mesma panela. Esse é o crente brasileiro. E há diversas vertentes dentro da própria religião evangélica no Brasil, não? Claro, muitas vertentes. Pessoal que, embora creia no Evangelho de Jesus, tem discernimentos diferentes acerca de uma porção de coisas, né? Dentro das denominações há essa diferença, né? Que não é aguda, mas acontece. E no Brasil hoje, no nosso pleito, né, nós temos candidatos cristãos vinculados à igreja evangélica, mais do que um, né? Então, para você ver Marina, lógico, Cabo Daciolo. Eu não sei se o Jair Messias Bolsonaro está congregando na Batista, eu sei que ele frequenta uma igreja batista, não sei se ele é membro da igreja. E que fala pelos cristãos, né, também. Ele fala que é cristão, né? Exatamente. Tem o Ciro, que mais vinculado à igreja católica, mas cristão também, né? E acredito que todos os outros, né? Eu acho que o Boulos não. O Boulos talvez não. Eu acho que é ateu, o Boulos. Mas enfim, quando se fala... primeiro passo, pastor, me falaram recentemente assim, eu acho que como o Estado é laico, não deveria ser permitido o cristão ou o crente participar de uma eleição. Bom, primeiramente, o Estado laico é diferente de Estado ateu. Isso. A laicidade do país me garante a livre manifestação da minha fé ou a ausência dela. Claro. Assim como também integrantes de outras religiões também poderiam se candidatar. Eu acho que isso é democracia, não? Claro. Não há nada de errado um crente se candidatar à política. Não, de forma alguma, ainda mais se ele tiver os princípios vinculados ao Evangelho, isso vai ser bom para o país, né? Agora, algo curioso em relação à reforma protestante, eles são um dos grandes mentores na questão da laicidade do Estado, separar o Estado da religião, mas não a formação de um Estado ateu, até porque é a questão da reforma protestante, né? Eles só estavam sem misturar essas questões por conta de todo o clero católico do tempo medieval, né? Então, como eles começaram, né, deram uma reforma, um movimento, a ideia era que fosse um movimento de laicidade, né, em que fossem separadas as coisas, o âmbito político do âmbito religioso, embora a igreja está inserida na sociedade e a sociedade inserida na igreja. Não tem como separar. Não tem como. Agora, é uma linha muito tênue, né, porque a partir do momento que é uma garantia, a democracia me garante isso, quando você mistura demais... quando você é eleito para um cargo de gestão pública, você não governa somente para a sua comunidade evangélica ou católica, você governa para um país todo e é uma miscigenação incrível. Eu acho que essa tem sido uma dificuldade, Heber. O político vinculado a uma denominação cristã ou uma denominação religiosa, muitas vezes por conta de ter sido grandemente votado por estes, ele talvez puxe, entre aspas, né, a sardinha para o lado da religiosidade dele, né? Como diz na gíria, está amarrado com a... E o que é um perigo, porque aí você não está trabalhando em prol da nação, mas em prol da denominação inserida na nação, né? E isso um bom gestor de um país... ou um bom político não deveria fazer, né? Ele deveria pensar no todo e aí conseguir fazer essa divisão entre, aí que eu acho que é importante, a divisão entre a
religiosidade dele e o Estado democrático de direito, né? E como é que faz para fazer isso, pastor? Eu acho que tem que ter uma boa consciência do Evangelho e uma boa consciência das questões políticas do país, né? Da democracia e tudo mais. Conhecimento, discernimento mesmo. Porque se você tiver um bom discernimento do Evangelho, você já vai ter dificuldade de jogar para um só time, né? Até porque, segundo o Evangelho de Jesus, nós estamos aqui para cuidar bem do mundo. E o mundo, todos os que participam dele são alvos do nosso afeto, do nosso amor, do nosso cuidado, né? Um cristão político ou um político cristão deveria ter essa primazia. Vamos cuidar, mesmo que não participe do meu grupo de fé. Mas é gente que precisa ser cuidada, porque eu sou um discípulo daquele que quer que cuide, né? E do outro lado, o eleitor. Muito se fala o seguinte: eu vou votar em cristão, perdão, porque eu sou cristão e ele tem os mesmos princípios que eu. Como o cidadão, o eleitor cristão, deve se basear, na sua opinião, e formular o seu pensamento com relação aos candidatos? É votar cegamente num candidato cristão pelo simples fato dele ser cristão, ou existem outros fatores que devem ser levados em consideração? Ô Heber, eu acho muito perigoso votar no cristão porque ele diz que é cristão. Não necessariamente ele vai ser de Cristo, embora tenha a terminologia, né? Eu acho que o eleitor precisa buscar os valores do Evangelho, os valores do cristianismo, vamos colocar assim, né? Então, buscar o candidato que consiga se colocar parecido com os princípios do Evangelho. Então, alguém íntegro, alguém que vai lutar pelo desfavorecido, alguém que vai ser voz, alguém que vai se colocar de forma amorosa nos debates, né? Isso são sinais de quem é discípulo de Jesus. Se for pautar a escolha nesse sentido. Mas eu acho que mais do que pautar por ser um cristão ou não, eu acho que a gente deveria escolher o candidato por ser bom e relevante para o país, mesmo que não seja vinculado à minha fé, mas que seja um bom candidato ao país, né? Tem gente boa que não é vinculada ao cristianismo e gente, infelizmente, cristãos como eu, que tem dificuldade, né? Tem tido falta de discernimento acerca do Evangelho. Aliás, né? a Lava Jato, ela foi uma prova disso, que ela não fez distinção do ateu, do cristão, enfim, estava muita gente envolvida, inclusive cristãos, infelizmente. Né? E nós estamos falando da escolha de um presidente para a nação brasileira, não, né? E não para a denominação, né? Nós não estamos defendendo a escolha de um religioso, a escolha de um bom presidente. E aí, se a religião dele favorece, o cristianismo, por exemplo, ele é bem exercido, ele é um verdadeiro cristão, acho que isso colabora, né? Não vai ser algo ruim. O problema é quando a gente escolhe, o pessoal chama de voto de cabresto, né? Escolhe o cidadão que é cristão só porque né? Só porque usa o título, sem ter envolvimento nenhum com a causa do Evangelho, né? Agora, pastor, mas se fala o seguinte: se eu não eleger o meu candidato cristão, se eu não entupir de cristãos na Câmara, no Parlamento, as leis que se levantam contra a igreja serão cada vez mais vorazes. É uma forma de se prevenir e proteger a igreja. Existe um teor de verdade nisso? A bancada evangélica, ela precisa ser maior justamente para tentar barrar esse tipo de levante, como se diz no evangeliquez, por exemplo? Olha, eu acho que do ponto de vista político é importante, porque você tem um maior número de cadeiras, provavelmente você vai ter mais votos vinculados à ideia, né? Aos preceitos, aquilo que o movimento evangélico quer. Mas eu acho que isso não necessariamente pode ser bom para a igreja de Jesus. Não é sinal, não é garantia de imunidade. Não é garantia, até porque o político que tem sido votado como cristão e vai para a bancada evangélica, não necessariamente corrobora com os preceitos do Evangelho. E isso tem sido uma dificuldade nos nossos dias, né? Que a bancada dos evangélicos não é muito bem vista pelos de fora. Por quê? Porque nós nascemos para ser, aliás, somos salvos para ser sal e luz do mundo. E a conta não está batendo, né? Nós temos tido mais cristãos vinculados à política e os problemas de corrupção entre estes têm sido grandes. Então nós temos sido gente que não tem influenciado a sociedade.
Eu acho que nós precisávamos, mais do que aumentar a bancada dos evangélicos, nós precisávamos honestamente melhorar a qualidade dos evangélicos. É o ditado, qualidade não é, ou quantidade não é qualidade? Eu acho que nesse caso sim. Bons representantes evangélicos que têm voz, e a voz que nós temos é por conta do amor com o qual amamos, da justiça, né, por conta da nossa ética. Isso fala muito mais do que muitas vozes, né? A voz de um só homem ou mulher que representa com toda a força a luta pela verdade, às vezes cala a multidão dos que não dão exemplo, né? Entendi. Agora também tem o outro lado, né? Tem gente que fala que a igreja, quando eu falo igreja, eu falo a comunidade evangélica, não tem que se envolver com isso, com política, que isso é coisa do mundão, é coisa do inimigo, não vai dar certo. A igreja não tem que se envolver com política? Eu acho que a igreja não tem como não se envolver com política, né? Eu lembro de uma frase que dizia assim, que quando alguém quer dizer que política e religião não se misturam, é porque isso já é um ato político, né? Não tem como fazer política sem que essas duas frentes funcionem, igreja e política. Agora, nós somos discípulos de um homem que envolveu-se com política, embora não seja uma política partidária. Mas Jesus de Nazaré foi morto na cruz romana, não sofreu um acidente de camelo numa esquina de Jerusalém, né? Não furou o sinal? Não furou, ele foi morto porque ele foi acusado de rebeldia ou de heresia, conforme a tradição política, né? Porque Caifás, a partir do momento que percebeu que Cristo oferecia de graça aquilo que estava rendendo muita grana para ele, sim, ele usou da influência dele junto a Roma para justamente alcançar o seu objetivo, que era a crucificação de Cristo. Seu objetivo, enfim, era um plano de... Mas, enfim, foi uma armação política para cima de Cristo. Sim, até porque a cruz era o instrumento de tortura e morte para um subversivo, um insurreicionista, né? A tradução que nos vem de Os Ladrões da Cruz é uma tradução que foi um arranjo para o português. Mas a ideia é mais insurreicionista. A ideia do romano para a cruz é aquele que vai contra o governo de Roma. Então, o modo de tortura e morte para alguém que roubava alguma coisa na feira, um ladrão, por exemplo, poderia ser decapitado, cortar a mão do cara, cortar algum membro fora, ou apedrejamento. A morte para o judeu, por exemplo, é por apedrejamento. A cruz é para os romanos que vão, aliás, para os cidadãos do Império Romano que vão contra o governo, de alguma forma, se colocam como insurreicionistas, né? Sim. Por isso eles colocavam a plaquinha lá em cima, dizendo qual era o crime que ele cometeu. O crime de Jesus foi ser o rei dos judeus. Aliás, Caifás tentou tirar, não teve jeito. Aí o Pilatos disse, não, está escrito, está escrito. Está escrito, está escrito. E aí ele estava dando ali a sentença de morte. Para quem passasse e visse a cruz, falasse, opa, eu não vou tentar ser rei dos judeus também não, porque é isso que acontece com eles, né? É isso que acontece com quem tenta bagunçar o reinado de Roma. Isso, quem tenta derrubar o império. Legal, o reinado não, o império. E aí o Jesus foi considerado um insurreicionista nesse sentido, né? Legal. Porque como se colocava como o rei dos judeus, isso poderia causar um problema para Caifás e os outros membros do Supremo, né? Que poderiam falar, está tentando tomar o meu lugar no templo, né? Aliás, o livro... eu acho que é Caos nos tempos de Jesus, me fugiu o nome do autor, fala exatamente sobre isso. Caifás foi um político tremendo, né? Ele usava da sua influência como ninguém junto ao Império Romano. E Caifás foi arranjado, né? Ele foi um sumo sacerdote arranjado pelo governo romano, né? Tanto que há alguns historiadores que dizem que tanto ele quanto Anás governavam ao mesmo tempo, né? E tinham influência sobre todo o templo, alteraram completamente a tradição judaica, né? E Lucas, no capítulo 3, vai fazer uma denúncia disso, né? No versículo 3 diz assim, olha, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra do Senhor a João no deserto. E isso é uma denúncia porque não havia dois sumos sacerdotes, a tradição era sempre um, né? E curioso. Mas ali tinha um jeitinho. Fizeram um jeitinho ali. Que não é o brasileiro, é o jeitinho judaico da época. Sim, acho que Herodes percebendo que
os judeus amavam o templo e tinham a figura do sumo sacerdote como referência total de autoridade, eles cooptaram, né? Esse cara pode me ajudar, pode ser útil. Isso. E aí é curioso que Lucas vai dizer que a palavra do Senhor vem para um alguém na clandestinidade, entre aspas, né? Que era o Batista. Batista no deserto, né? A voz de Deus sai do templo, que era o lugar de onde Deus falava com o seu sumo sacerdote, e vai para a marginalidade do deserto. Tá bom. Daqui a pouco a gente volta com esse assunto interessantíssimo. E já a gente também fala mais sobre fé e política. E eu tenho umas perguntas mais apimentadas para fazer para o pastor Gito já. Estamos de volta com o nosso Sala de Entrevistas. Hoje, meu convidado, pastor Gito, falando sobre fé e também política. A gente estava falando ali do Império Romano, das confusões e das articulações do Caifás, enfim, junto ao Império Romano. Eu li algo, não me falha a memória, pastor, foi o Flávio José, que é o historiador mais conhecido da época, e ele fazia uma referência ao Timeu, que alguns historiadores julgam ser o pai do Bartimeu, lá onde é que a gente vê a história certinho, em Marcos 10, se não falha a memória, porque o sufixo BAR, o bar é filho de, né? Sim. Então, talvez ali Marcos nem citasse o nome do cego, falasse, é o filho do Timeu. E disse que esse Timeu era um soldado judeu, um líder judeu que se destacou em algumas batalhas, e que após aquela tomada de Roma, enfim, se levantou uma rebelião e também foi morto, crucificado. E aí alguns historiadores dizem que o Bartimeu era o filho dele porque a família dele foi exterminada, ele foi crucificado e um dos filhos teve os olhos vazados para dizer para a população, isso é o que acontece com quem se levanta contra Roma. Então essas questões políticas, elas de fato já vêm de muito tempo, né? Já, e Jesus nasceu numa época de turbilhão político, né? Havia toda a complicação de Israel invadida pelo Império Romano, né? A Galileia tinha sérios atritos com a Judéia em questões judaicas, né? Da tradição, tinha os samaritanos, os grupos que iam se formando, né? Como os saduceus, fariseus, os zelotes, né? Que eram uma espécie de um grupo armado, né? Então é uma ebulição política e Jesus está no meio disso tudo. Qualquer frase de Jesus era entendida muitas vezes como conotação política, né? E ele era veemente contra alguns líderes políticos corruptos ou contra a igreja, aliás, o clero religioso corrupto, né? Os fariseus sofreram muito com os discursos de Jesus. Sim, né? Ele era veemente, forte, né? Eloquente, diria. Sim, e reproduziu algumas frases de João Batista, que também não foi alguém que terminou bem politicamente, né? O Tito era complicado, ele era muito abrupto, né? Não, e trouxe muito problema para ele. Muito problema, questionou o clero e foi posto, foi assassinado, né? Foi, pelo Herodes. A menina dançou lá, enfim. Mas vamos voltar para o século XXI? Por favor. Pastor, Cabo Daciolo, Marina, o próprio Jair se declarou cristão, o Ciro tem uma vertente católica, cristão também. É a saída para o Brasil, de fato, eleger um presidente cristão, ou esta situação ela pode se transformar numa armadilha? Armadilha no que eu digo, é um país laico, mas 70 e tantos por cento da população é cristã. Pode ser uma isca só para atrair a simpatia da maioria? Eu acredito que sim, por sermos grande parte cristãos, jogar essa isca pega bem, né? Todo mundo vai se apresentar como cristão, né? E aí que eu acho que é a hora do eleitor fazer uma boa análise. É cristão, mas é um bom presidente? Será ou uma boa presidente, no caso da Marina, né? Essa análise precisa ser feita antes de colocar a ideia do cristão, porque eu acredito que nós estamos escolhendo o presidente ou a presidente para a nação, né? E que tem que ser bom para o Estado que é laico, né? Nós não vamos transformar esse Estado num Estado cristão, não é bom que seja. Né? Agora, não é bom ser um Estado cristão? Acredito que não, é bom porque é bom que o cristão seja alguém influente no Estado.
alguém que tenha um jeito, um grupo, uma comunidade amorosa, uma comunidade de fé que sirva bem a população, conforme Atos, né? Em Atos diz que a igreja de Atos ia crescendo e que Deus ia acrescentando todo dia aos que iam se convertendo, né? Uhum. Mas uma expressão lá que é muito bonita é que essa igreja, com esse grupo de cristãos, tinha a simpatia de todo o povo. E eu acho que nós, como cristãos, temos que ter a simpatia de todo o povo, né? E isso a gente vai conquistando com o nosso modo de viver, né? Então, é bom que tenha um presidente com princípios cristãos ou princípios do Evangelho, mas eu acho que isso não tem que ser o motivo pelo qual nós vamos votar no cidadão, né? É cristão, voto. Não, acho que isso não pode ser. A gente precisa analisar, é cristão? Tá, tem uma responsabilidade a mais para mim que sou cristão, de analisá-lo, né? Se ver, para perceber se ele tem a ver com o que eu entendo de evangelho, né? Agora também tem o outro lado, né? Quem não é cristão, eu tenho amigos que não são cristãos, já me disseram o seguinte, e também há um comportamento semelhante do outro lado, porque vocês dizem que votam no cara só porque ele diz que é crente. Mas também tem o seguinte, eu não voto no cidadão, por exemplo, porque eu vi uma foto dele nas redes sociais, o cara na igreja no domingo. É uma análise também totalmente equivocada. Claro, até porque nós somos um país de gente que vai na igreja no domingo, né? A grande maioria no nosso país é de gente que vai à igreja aos domingos, né? E tem os que não vão e que precisam ser tratados como gente brasileira, né? Por isso que a gente tem que olhar o todo, né? E não podemos só fazer o voto de cabresto aí, que é o perigo. O senhor não passa por um problema, não tem pessoa que diz assim para o senhor, se posicionando dessa maneira, não vote em crente só pelo fato dele ser crente. Analise. Que o senhor atrapalha a difusão do Evangelho? Com certeza. Tem gente que diz? Tem gente que fala que eu estou atrapalhando o cristianismo de crescer no Brasil, né? Mas eu não vejo isso como um problema. Eu fico imaginando Deus olhando, olha lá o pastor, agora não vou conseguir passar porque... agora o Brasil não vai ser meu porque o Gito está atrapalhando, né? E eu também tenho uma análise muito honesta de que nós temos tido um crescimento numérico de cristãos no Brasil que não necessariamente são comprometidos com o Evangelho de Jesus. O pastor Hernandes Dias Lopes esteve sentado aí nessa cadeira e eu perguntei para ele exatamente isso. Por que a cada censo cresce o número de evangélicos e a gente não faz a diferença? O país está cada vez mais chafurdado na corrupção. Ele falava exatamente sobre isso. Se pensar que Jesus nos convidou a ser sal do mundo, e a luz do mundo e sal da terra, né, nós somos o sal dentro do saleiro e a luz embaixo da cama, né, conforme ele pediu para que os discípulos não fossem. A conta não está batendo, né? Aumenta o número de cristãos no Brasil, aumenta a corrupção ou a violência ou coisas do tipo. Onde é que está a luz iluminando e o sal salgando, né? Então, o que eu tenho percebido é que está tendo uma frequência religiosa tradicional. Domingo é ruim de ficar em casa assistindo TV, eu vou para a igreja. E não tem tido, de fato, transformação de consciência, que é a proposta do Evangelho, né? Tem tido uma transformação no sentido de frequência dominical, mas eu tenho visto muita dificuldade de transformação de consciência. Pois é, mas a gente está chegando num momento crucial para o país. E nós vamos ter que tomar uma decisão. Muitos dizem que do jeito que está, não dá para ficar aí, convenhamos, não dá mesmo. Qual é o limite, então? Vou para o tema do nosso programa hoje. Qual é o limite entre fé, razão e política? Olha, eu acho que nos nossos dias nós estamos tendo essa complicação de razão. De tudo aí, fé, razão e política, eu acho que a razão é o que nos vai dar o equilíbrio para discernir o candidato político e o cristão. Como é que nós vamos discernir quem vai ser bom para o nosso país? Porque o nosso país está cansado, né? Nós estamos num momento de muita tensão, porque a gente cansou de violência, o povo da periferia está cansado de ficar assustado, nós estamos cansados de assistir TV e ver só a corrupção, né? Fulano foi preso, ciclano está com a mala, coisas do tipo. E eu acho que chegou a hora mesmo da razão. Nós precisamos analisar bem os candidatos, precisamos entender que o nosso país é laico e precisamos, se formos cristãos, buscar o melhor para a nossa nação.
né, fazendo um bom exame de consciência, analisando mesmo as propostas de todos os candidatos. Semana passada eu aproveitei que eu estava de folga e fui assistir tudo na internet, né, porque hoje em dia você consegue ver tudo. E aí eu vejo entrevista de quem eu não tenho vontade de votar, porque eu quero ver o que esse cara diz. É verdade. Né, e aí eu faço uma análise, e eu estou tentando ser equilibrado, né, não ter partidarismos. Eu tenho uns que eu gosto mais do que outros, mas ainda assim eu tenho que analisar propostas, né? Se transformou uma torcida organizada esse negócio de política? Nossa, terrível, né? E se você gosta de alguma coisa que tem uma vertente, por exemplo, da direita ou da esquerda, se você anuncia ou diz isso, cara, mas você já é de direita. Não, né? Eu estou olhando questões de ideias, né? Então tá muito assim, né? Tá muito direita, esquerda, fla-flu, né? Virou mesmo um fla-flu. Isso é complicado. Eu acho que nós precisamos fazer uma análise sensata. O Evangelho, né, de Jesus nos incentiva a sermos equilibrados em tudo, né? Ter bom equilíbrio. E na hora de decidir é importante ter esse equilíbrio, votar conforme a sua consciência, analisar. Então razão é o que nós estamos precisando, né? Legal. Pastor, obrigado por ter vindo aqui. Foi uma conversa muito produtiva. Obrigado. Se tivesse mais tempo, seria ocupado com certeza. Mas fica o convite, se o senhor voltar numa próxima oportunidade. Obrigado. Claro. Por nos prestigiar. Vai ser um prazer se eu puder voltar aqui, viu? E obrigado pelo carinho com que eu fui recebido aqui. Legal. Bom demais. Bom demais, bom demais. Muito se fala em reforma política, precisa da reforma política, mas você já pensou que a reforma política começa por você, por mim? Não adianta nós elegermos o nosso presidente preferido e não promovermos uma mudança profunda no parlamento, seja na Assembleia Legislativa do seu estado, seja na Câmara Federal, seja no Senado. Pense nisso, analise bem em quem você vai votar. Sala de Entrevistas volta na semana que vem com um novo tema e, claro, com um novo convidado. Tchau!